Como a China consegue ter preços tão baixos sendo comunista? Boa pergunta. Eu até tenho um livro aqui para mostrar para vocês. Eu acho que eu dei aqui a versão portuguesa desse livro, que é um do Robert Lawson e do Benjamin Powell. Olha só, Socialism Sucks, que no português foi traduzido como Socialismo Amargo. E aqui fala sobre dois economistas que beberam ao longo viajando pelo mundo não livre. Então, two economists drink their way through the unfree world. E aí eles falam sobre todos aqui, é bem interessante. Ó. Eu só vou ler os capítulos. Vamos lá. O que eles falam? Primeiro, a introdução. Não é socialismo, Suécia. Aqui capítulo 1. Socialismo que está levando à fome, Venezuela. O socialismo de subsistência, Cuba. O socialismo dark, sombrio, Coreia do Norte. O socialismo falso, China. Por que eu falo desse livro e aí eu respondo a pergunta? Porque a China tem muito de livre mercado, tem liberdade para empreender, tem mercados, tem sistema de preços, lucros e prejuízos, é uma economia pujante, especialmente depois da abertura pelo Deng Xiaoping a partir do fim da década de 70. E o que a gente viu nas últimas décadas foi uma economia que cresceu e muito. Então, existe muito capitalismo dentro da China. E isso é o que leva a uma elevação do padrão de vida, a mais mercadorias, bens e serviços sendo produzido no país e, consequentemente, preços mais baixos. Agora, é um capitalismo que, como eles mesmos gostam de dizer, eles chamam de socialismo com características chinesas, que tem muita intervenção do Estado tentando interferir nos assuntos das empresas, muitas vezes dirigindo como cada setor deve operar, restringindo, mas não é um socialismo do tipo Cuba nem Venezuela, e é por isso que a China não quebra como esses países quebraram. Mas é verdade que nos últimos anos, especialmente desde a ascensão de Xi Jinping, a China aumentou o botão a graduação de intervenção, arbitrariedade, autoritarismos. Mas ainda assim, uma economia de mercado relativamente desimpedida existe ainda na China e por isso o país está conseguindo, apesar disso tudo, prosperar e crescer como foi nas últimas décadas. Então aqui, ó, Socialism Sucks. Ir para Portugal é uma boa alternativa para fugir, entre aspas? Depende de cada pessoa. Acho que é um destino muito bacana, é um país muito legal, até talvez subestimado por muitos brasileiros como destino turístico. Portugal é sensacional. Para morar e para se estabelecer com família, para trabalho, talvez não seja uma economia muito dinâmica e com muitas oportunidades. Mas aí tem que cada um avaliar. Quais países, além dos Estados Unidos, têm em seu DNA o apreço pelas liberdades individuais? Resta algum ainda? É uma belíssima pergunta. Eu confesso que eu não saberia dizer algum que tem esse mesmo apreço que tem os Estados Unidos e que tá assim que faz tão parte da cultura do país, da história, do que é ensinado, do que é passado adiante de gerações para gerações, que realmente está no DNA e que é defendido pelos cidadãos, pelos imigrantes. Eu tenho dificuldade de dizer. Eu penso, tem países com muita liberdade econômica, mas talvez com esse DNA de liberdade individual e responsabilidade, eu acho que, como os Estados Unidos, não tem. Talvez Hong Kong tenha um pouco disso, mas depois do que aconteceu com a tomada, com a transferência de Hong Kong da Grã-Bretanha para a China, isso está sendo minado e rapidamente. Mas se vocês têm alguma opinião, comenta aqui embaixo, eu gostaria de saber. Mas os países que eu passei, que eu tive alguma experiência, seja de turismo ou a trabalho profissional, os Estados Unidos ainda estão no topo da lista, neste quesito.